Você está ouvindo Ciência em Transe. Olá pessoal, salve salve, boas-vindas ao Ciência em Transe, o podcast que explora o fascinante universo das substâncias psicodélicas. Meu nome é Nathan Fernandes, eu sou jornalista e edito o portal Ciência Psicodélica ao lado dos meus companheiros e companheiras que estão aqui nessa mesa virtual comigo e que vocês vão conhecer daqui a pouquinho, nos próximos segundos. Antes deles se apresentarem, eu só queria falar que essa é a nossa primeiríssima edição do Ciência em Transe. E o projeto é uma iniciativa completamente independente, criado pela gente mesmo aqui do Ciência Psicodélica, o CP, que é um portal de divulgação científica sobre psicodélicos. Se você ainda não segue a gente, considere acompanhar nas redes sociais do @psicodélicaciência no Instagram ou no nosso site mesmo, no www.cienciapsicodélica.com.br. O site tá bonitinho lá. E lá você vai ficar com a cabeça explodindo de tanta informação psicodélica. Informações que são preparadas e coletadas com todo o carinho científico aqui pela nossa equipe. Caso você queira apoiar o projeto financeiramente, é só mandar um Pix para o CP lá no livepix.gg/ciência psicodélica. Lá você pode fazer uma doação a partir de R$1 e deixar uma mensagem para a nossa equipe, se você quiser também. E bom, sem delongas, vamos logo para o nosso episódio. Agora eu vou pedir para cada um aqui se apresentar, né, para todo mundo se conhecer um pouco melhor. Por favor, meus amigos aqui dessa nossa mesa redonda virtual, podem se apresentar. Salve, salve, galera. Meu nome é Lucas Maia. Eu sou pesquisador, sou biólogo por formação, depois segui uma caminhada aí na linha da psicobiologia, na saúde mental. Tenho estudado psicofarmacologia e saúde mental com foco aí no potencial terapêutico dos psicodélicos. Hoje eu estou no pós-doutorado na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Colaboro também com grupos de pesquisa na Unicamp e na Unifal, em Alfenas. E junto com meus colegas e minhas colegas aqui do CP, estamos aí para conversar e compartilhar informação. E aí, pessoal, eu sou Dimitri, da Aldegan Bueno. Eu sou pesquisador também, sou psicólogo de formação, fiz meu mestrado no Departamento de Psicobiologia da Universidade Federal de São Paulo e agora estou fazendo o meu doutorado no Departamento de Farmácia na Universidade de Auckland, Nova Zelândia. Assim como o Lucas, também colaboro com o pessoal da Unicamp, especificamente no ICARO, um grupo de pesquisa sobre ayahuasca, e tenho trabalhado com psicodélicos desde os últimos 6, 7 anos. Oi, gente, eu sou a Joyce Cruz, eu sou uma mulher negra e de axé, sou biomédica de formação e sou redatora também lá no CP, escrevo alguns textos para o site, para as redes sociais. Também faço parte do ICARO, né, trabalhando aí com as pesquisas com ayahuasca e pretendo estar aqui para somar junto com meus colegas e com as minhas colegas nesse nosso novo canal de contato. Oi, eu sou o Bruno, eu sou comunicador e produtor audiovisual, eu trabalho com podcasts e há uns 3 anos eu toco Relatos Psicodélicos, que é um podcast também sobre psicodélicos, mas de uma perspectiva um pouco mais ampla aí, de história dos psicodélicos. A gente traz bastante coisa de ciência também, mas uma coisa um pouco mais geral, assim, não sei se todo mundo conhece. E eu tô aí nesse corre aí, meio de pesquisar e falar sobre psicodélicos e produzir conteúdos aí faz uns 4, 5 anos. E há mais ou menos um ano eu tô com a galera aí do CP também dando uma força aí, fazendo o Ciência Psicodélica acontecer. Mais nessa parte aqui agora de podcasts aí, produzindo conteúdos audiovisuais. Mas estamos aí, seguindo o barco. Então, bom, depois das apresentações feitas, vamos direto para o nosso tema, que o tema do nosso primeiro papo é o mais básico possível, né, para todo mundo ficar na mesma página, que é o que são psicodélicos. E aí eu queria aproveitar que a gente tem um monte de cientista aqui, né, pesquisador, galera aí dos laboratórios, para explicar para a gente, cientificamente falando, pessoal, o que são psicodélicos? Quem pode responder para a gente? Eu acho que tem muitas formas, né, de falar o que são psicodélicos. Eu vou tentar colocar, então, de uma maneira bem, assim, objetivamente e pensando
se eu tivesse que explicar para uma pessoa que não tem noção nenhuma sobre isso, vamos lá, minha avó, minha avózinha querida, que são psicodélicos, meu filho, esse negócio que você fala tanto aí, o que é isso? Eu vou explicar para ela. Acho que é um bom ponto de partida, né? Depois a gente vai complexificando mais. Então, psicodélicos, né, desse ponto de vista e do meu ponto de vista também, são substâncias, ou seja, são pequenas moléculas, compostos químicos que estão presentes inicialmente, historicamente, em plantas, né? Tem origem em plantas e em fungos, que, por algum motivo da natureza, contém, então, essas moléculas, esses compostos químicos que têm estruturas moleculares muito semelhantes a estruturas químicas, moléculas químicas que nós humanos também temos em nosso cérebro, no nosso organismo. E por esse motivo, por ter essa semelhança química, elas conseguem acoplar-se, né, ligar-se em receptores que são pequenas estruturas nos neurônios que respondem às moléculas químicas que nós já temos no cérebro. Ou seja, o cérebro funciona por mensageiros químicos e impulsos elétricos que coordenam o funcionamento do cérebro. Então, o tempo todo a gente fala, né, de serotonina, dopamina, adrenalina, noradrenalina, etc. Todos esses são esses neurotransmissores. Um desses neurotransmissores, a serotonina, que é conhecido assim, mais popularmente por ser um neurotransmissor associado a bem-estar, a felicidade, né? Tem a ver com isso, por exemplo, a questão do chocolate, né? Por que o chocolate dá felicidade? O chocolate, assim como a banana e outros alimentos, é rico em triptofano. Triptofano é uma molécula que ela é usada para a formação da serotonina. Então, para você produzir serotonina no cérebro, precisa ter triptofano. Então, ingerir triptofano pode aumentar os níveis de serotonina e extrair uma felicidade. Bom, estou desviando um pouco do assunto, mas por que eu estou dizendo isso? Porque os psicodélicos clássicos, né, os chamados psicodélicos clássicos, que são os mais conhecidos e os que têm os efeitos mais característicos mesmo que a gente conhece dos psicodélicos. Entre eles estão o LSD, que já é um psicodélico que tem uma parte sintética, né? Ele foi primeiramente derivado de uma substância natural, de um fungo, que está presente numa planta, mas tem uma modificação química, então é chamado de semissintético. Mas excetuando-se o LSD, temos, por exemplo, a dimetiltriptamina, ou DMT, está presente em diversas plantas, mas é muito utilizado no caso da ayahuasca, está presente na ayahuasca, está presente na jurema, está presente em vários rapés amazônicos, entre outros psicodélicos. Temos também a mescalina, que é encontrada no cacto peyote, no cacto San Pedro, no caso da América do Sul, e o peyote na América do Norte, né? Também é considerado um psicodélico clássico. E a psilocibina dos cogumelos, chamados cogumelos mágicos, cogumelos contendo psilocibina, que também tem uma estrutura, todos esses, então, têm estruturas que se assemelham em alguma forma, seja uma parte da molécula ou a molécula inteira, à serotonina. Ela tem uma estrutura química muito semelhante à serotonina, por isso é chamado também de análogo da serotonina. E por isso eles ativam um receptor, que é essa pequena estrutura que está presente nos neurônios e participa ali do funcionamento do cérebro, então, é o mesmo receptor que a serotonina ativa. Na verdade, a serotonina ativa, são vários tipos de receptores, chamados de receptores serotoninérgicos. Um deles, que a gente conhece melhor em termos de onde agem os psicodélicos, é o subtipo 2A, receptor de serotonina subtipo 2A, também conhecido como 5-HT, que é a abreviação de serotonina, 5-HT2A. Então, o receptor 5-HT2A é o que hoje é conhecido como o receptor responsável pelos efeitos psicodélicos. Quando você bloqueia esse receptor, por exemplo, com um fármaco, uma substância que bloqueia e a serotonina ou o psicodélico não consegue se ligar, os efeitos psicodélicos diminuem drasticamente. Então, ele é realmente um marcador. E como é que funciona isso? Existe uma alegoria, assim, digamos, que é conhecido como modelo de chave-fechadura. A fechadura seria como se fosse, esse receptor é uma fechadura, e a chave é
a serotonina ou o psicodélico. Quando a chave encaixa na fechadura, eles, né, se acoplam e a chave então gira e abre o que esse receptor ou essa fechadura está trancando, né? Nesse caso aqui, neurobiologicamente falando, né, ele vai abrir uma cascata de eventos que vai ativar ou desativar o neurônio, que vai então despolarizar, quer dizer, ele vai ser ativado e assim vai desencadear a atividade daquela região cerebral onde o neurônio está inserido, e dependendo da região cerebral em que ele está associado com algum tipo de função cognitiva e etc, né? Falando então de uma maneira bem assim, a grosso modo, mas ao mesmo tempo minha vozinha essa hora já estaria dormindo. Eu entendi. Eu que não tô acostumado também com a... Pô, eu gosto de ler bastante sobre, né? Mas eu achei uma boa explicação pra minha vozinha. Mas eu fiquei com uma dúvida, assim, eu imagino que muita gente possa ter ficado. Eu entendi esse lance da... Tá, são substâncias que são muito semelhantes com alguns receptores do nosso cérebro. E aí, falando de psicodélicos clássicos, né? De um receptor específico da serotonina. Isso, pra mim, eu entendi que é o que distingue esses psicodélicos clássicos de outras substâncias. Mas essa explicação de, tipo, que se assemelha com uma coisa que tem no nosso cérebro e aí junta e dá um efeito, seria uma explicação que poderia categorizar, tipo, substâncias psicoativas. Sei lá, café, tudo, entra nessa classificação. E o que diferencia, então, os psicodélicos é o lance da serotonina? Tipo assim, ou isso... Enfim, fez sentido a minha dúvida? Eu acho que eu acompanhei. Vamos lá. Exatamente. As substâncias psicoativas agem no cérebro, né? Por definição, agem no cérebro. Só que existem muitos tipos de psicoativos e cada um vai agir de uma forma, né? Então, os psicodélicos clássicos têm essa característica de agir sobre o sistema de serotonina nesse receptor específico. Se a gente pegar, por exemplo, cafeína, é um psicoativo, mas atua em outro receptor, mas também é uma substância que se liga a um receptor e bloqueia ou ativa aquele receptor. Aí, todas as outras, né? Se a gente pega álcool, estimulantes, cocaína, anfetamina, cada um vai atuar num sistema diferente. Então, o que realmente caracteriza os psicodélicos é essa ação serotoninérgica específica. Infelizmente a gente não tem imagem, mas tem a imagem famosa assim da serotonina e dos psicodélicos clássicos. Eles são muito parecidos mesmo, né? Tipo a estrutura deles assim. E acho que ajuda a visualizar bem essa chave de fechadura, né? Que se conecta ali, abre e despenca aí para essa cascata de efeitos. E aí eu lembro, a gente ouve muito em ritual de ayahuasca, principalmente, né? Aquela coisa do alguns casos, né, quando a pessoa entra em surto, que é um surto serotoninérgico, que acho que tem a ver com isso, né, Lucas, quando tem, sei lá, uma cascata de serotonina, a pessoa fica com muita serotonina no cérebro, é isso? Sim, acho que você está falando principalmente existe uma contraindicação, né, para pessoas, por exemplo, que estão tomando algum antidepressivo que já, por natureza, aumenta a disponibilidade, a liberação ou a recaptação de serotonina. Parênteses, o que é isso, né? Um antidepressivo, os mais utilizados hoje em dia, são os chamados inibidores seletivos da recaptação de serotonina. A serotonina está dentro do neurônio. Quando o sistema requer a ação da serotonina, ele libera a serotonina no espaço que há entre os neurônios, que é chamado espaço intracelular, para ele ativar um outro neurônio, por exemplo, o neurônio da frente. Vamos supor, tem dois neurônios, um ao lado do outro, e um quer ativar o neurônio seguinte. Ele libera a serotonina ativa esses receptores e esse neurônio seguinte é ativado. E aí ele pode liberar outras substâncias ou até liberar serotonina para outra região, etc. Então, os inibidores da recaptação, aqui o que acontece? Depois que a serotonina atua ali no receptor, ela se desprende do receptor e fica ali de novo no espaço intracelular. Ela fica solta ali. E se nada acontecer, ela pode ser degradada por enzimas naquele espaço que degradam a serotonina. No entanto, os neurônios têm um mecanismo de
recaptar, né? Ele é pegar novamente a serotonina que está ali no meio extracelular. Antes falei meio intracelular, estava errado, é extracelular, porque é fora da célula, né? A célula seria o neurônio, então é extracelular. Então ele consegue recaptar e trazer a serotonina novamente para dentro do neurônio, onde ela pode ser utilizada posteriormente de novo, né? Um mecanismo ali de... Tipo reciclar a serotonina. Isso, exatamente. Então, mas o que acontece? Quando alguma substância, no caso esses inibidores da recaptação, né, eles bloqueiam o canal que é responsável por trazer a serotonina de volta. Então, quando esse canal é bloqueado, a serotonina fica ali nesse meio extracelular mais tempo. E aí, antes de ser degradada, ela pode se ligar novamente a outros receptores, a receptores de serotonina. Então, é como se ela tivesse mais tempo para agir. Então, você tem uma disponibilidade de serotonina maior. E como é entendido que na depressão, em outros transtornos mentais, há um déficit de serotonina, essa inibição da recaptação favorece a disponibilidade maior de serotonina, né? Isso, né, é uma teoria, tem discussões em torno disso, então a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas basicamente o mecanismo é esse. E a questão que o Nathan trouxe, né? Se você já tem, então, muita serotonina fora, né, disponível, e você coloca uma substância que ela é semelhante à serotonina e vai ativar também esses neurônios de serotonina, você pode ter uma ativação de serotonina muito grande, mais do que o desejado, e chegar até em casos extremos e realmente muito extremos, porque isso é mais teoricamente comprovado do que na prática. Por que que eu falo isso? Porque na prática, são muito raros casos desse tipo. E mesmo quando existem, por exemplo, esse argumento veio de um artigo clássico de um pesquisador, Jace Calloway. Eu esqueci o país que ele é do leste europeu, mas agora, se eu falar talvez Islândia, não sei se é Islândia, uma coisa assim. Ele, junto com o Charles Grob, que é dos Estados Unidos, eles publicaram um artigo teórico em que o que acontece? Eles estavam numa cerimônia de ayahuasca, numa época que eles fizeram um projeto com ayahuasca no Brasil, e uma pessoa teve uma reação muito desproporcional de vários efeitos que a ayahuasca gera, mas isso foi além do comum, chegando até ao extremo de convulsões, o que é extremamente raro, assim, de ter com a ayahuasca. E o que acontece? Eles descobriram depois que essa pessoa estava tomando um antidepressivo. E aí, junto com as convulsões, que foi o ápice, antes ele teve muito tremor, teve muita vômito, náusea, vômito, tudo exacerbado, que são efeitos que a ayahuasca pode causar, só que não tão exacerbados assim. Então é como se fosse uma intensificação dos efeitos da ayahuasca, que nessa teoria, nesse argumento, foi causado pelo fato que já havia serotonina abundante ali no sistema. Então eles chamariam isso de síndrome serotoninérgica, que é um quadro que pode acontecer em outras circunstâncias, não tem nada a ver com o psicodélico. Se a pessoa tomar uma superdose de antidepressivo, por exemplo, ela pode ter uma síndrome serotoninérgica. Mas então a questão é essa, né? Se você já está tomando uma substância que aumenta a serotonina, tomar outra como um psicodélico que atua sobre a serotonina pode ter esse tipo de problema. É um risco, né? Embora, como eu falei, os casos de fato que acontecem, problemas dessa ordem, são extremamente raros. Então, bom, de qualquer forma é bom tomar cuidado, né? Se você estiver tomando antidepressivo e quiser fazer uso aí de algum psicodélico, fica atento, né? E se a sua avó está escutando o podcast com a gente, manda uma mensagem aí dizendo se ela curtiu. Bom, mas os psicodélicos eles são mais do que só esses efeitos científicos, né? E a gente tem aqui na mesa o prazer de ter um cara que tem um podcast só sobre efeitos de psicodélicos e experiências psicodélicas, que é o Bruno. Bruno, tem o Relatos Psicodélicos, né? Conta algum relato pra gente de o que são essas experiências para além da ciência, né? O que os psicodélicos causam na nossa mente? O que a gente vê? O que acontece? Para quem nunca tomou um psicodélico na vida, o que acontece quando você toma alguma coisa desse tipo? Bom,
vou trazer um ponto de vista mais de quem lê muito relatos, né? De psicodélicos, assim, né? E muito menos desse ponto de vista mais científico, assim, mas do de empírico aqui, de experiências e coisas que eu vou vendo. E uma coisa que eu percebo fazendo podcast, o meu podcast, todo episódio eu trago um relato de uma experiência psicodélica. E é muito louco, porque eu aposto que se eu fizesse um teste, assim, né? Teste cego com uma pessoa, trazesse vários relatos e a pessoa tivesse que colocar qual substância a gente tá falando naquele relato, né? Que substância que aquele usuário tomou, é muito difícil você acertar com muita precisão, assim. Eu já li muitos relatos de psilocibina que poderiam muito bem ser relatos de LSD. Então, eu percebo que é muito... Pelo menos o que eu vejo aqui, assim, né? Não sei de classificação científica, mas o que eu vejo de nome popular, psicodélicos, parece estar muito mais associado a uma substância que te trouxe uma experiência... Eu não quero dizer espiritual ou reflexiva, mas que te coloca num outro lugar ali de ego, num outro tipo de análise ali sobre você, as suas relações, as suas ações, as coisas. E eu já li relatos de substâncias que nem são ditas psicodélicas, né? Às vezes anfetaminas ou até substâncias depressoras, que elas também têm essa experiência que poderia ser chamada de experiência psicodélica, né? Então, o que eu vejo lendo essas experiências, e é meio que um praxe, né? Pra quem já conhece psicodélico sabe isso, que é o lugar que você toma, né? O ambiente que você toma e como o seu estado mental tá, né? O que eles chamam em inglês de set and setting, né? Então eu sinto que tem muito mais do que a gente imagina desse set and setting, né? Desse estado mental e ambiente, do que só tomar uma substância, né? Quantas pessoas a gente já não ouviu que já fizeram uso de substâncias psicodélicas, seja cogumelo, LSD ou psicodélicos não clássicos, né? MDMA, que seja, e que nunca tiveram, de fato, uma experiência que elas mesmo categorizam como uma experiência psicodélica, sabe? Porque, às vezes, o contexto de uso... E não sei, né? Eu não sei até onde essa definição ela ajuda a gente ou ela atrapalha a gente, né? E até onde cria-se um estigma, né? De que essas experiências são mais valiosas do que quem simplesmente quer tomar uma substância pra, sabe, relaxar e o tal do recreativo, né? Que o pessoal usa bastante. Então, eu fico sempre com essa coisa meio nebulosa na cabeça da definição dos psicodélicos, né? Porque até um negócio que eu trago, assim, pra mesa, que é, tipo, tem os clássicos e tem os não clássicos, acho que em algum momento a gente vai falar disso aqui, mas quando entra em psicodélicos não clássicos, que são os psicodélicos que não tem a ver com esse receptor específico que o Lucas falou, né, o de final 2A, pra mim fica mais confuso ainda. Aí pra mim fica um negócio, tipo assim, o que é? Quem tá falando que essas substâncias são ou não psicodélicas? Por que o MDMA é considerado um psicodélico, mas uma anfetamina muito parecida com ele, de molécula, assim, não é um psicodélico, sabe? Tipo, é uma coisa que eu penso bastante aqui sobre, assim. Eu vou voltar um pouquinho na discussão, que eu acho que tem um pouco a ver com o que o Bruno está falando, mas falar do que são substâncias psicodélicas e dos psicoativos em geral, né? Se a gente for para uma pode ter diferentes definições, mas uma na farmacologia específica, falando do que são substâncias psicoativas, seria baseada em 3 conceitos, né? Que é uma substância que é exógena, ela é do exterior do corpo, não é produzida no nosso corpo, não é essencial para o funcionamento do nosso corpo e que com pequenas quantidades causam uma perturbação, causam uma modificação no nosso sistema, né? Nesse sentido, isso poderiam ser consideradas substâncias psicoativas. Aí volta no que o Lucas falou, que os psicodélicos, de maneira geral, talvez com algumas discussões de alguns específicos, mas eles, de maneira geral, são substâncias exógenas ao nosso corpo, não essenciais e que produzem essas alterações e que especificamente atuam nesses receptores de serotonina 2A. Só que eu acho que também é só importante ressaltar que nem todas as substâncias que atuam nos receptores serotoninérgicos são psicodélicas, né? Então, os psicodélicos clássicos atuam nesses receptores, mas nem todas substâncias que atuam nos receptores são psicodélicos. E dentro da farmacologia também tem uma definição mais ampla de substâncias que pode se categorizar em três categorias, né, que seriam substâncias depressoras, que diminuem a atividade do sistema nervoso central, substâncias estimulantes, que aumentam a atividade, e as perturbadoras, que é meio... não aumenta, não diminui, é uma coisa imprevisível, que aí justamente entram os psicodélicos, né, uma coisa que é um pouco mais... entrópica, assim,
é mais difícil de prever, né? Não tem um aumento ou uma diminuição necessariamente, né? Tem alguma conhecida que age no 2A que a gente conheça, assim, que não seja psicodélico? Não sei, você sabe, Lucas? Essa questão de receptores é mais complexa do que a gente coloca assim em termos gerais, né? Porque, por exemplo, se você fizer tem trabalhos que analisaram as ações do LSD, da psilocibina, enfim, em receptores. Eles atuam em muitos, atuam nos serotoninérgicos, em mais de um serotonina, atuam também nos de dopamina, atuam nos de glutamato, atuam em várias coisas, assim, é uma salada mista cérebro mental, assim, que é muito complexo, a gente sabe pouco na realidade até hoje, né? No entanto, eles têm afinidades maiores ou menores para alguns tipos ou outros, né? Então, nesse caso dos clássicos, ele tem uma alta afinidade por esse subtipo 2A da serotonina, mas também atua em outros e tal. Agora, quanto à sua pergunta, também concordo com o Dimitri, que com certeza tem outros psicoativos que atuam sobre o 2A, mas possivelmente com uma afinidade menor, que não é uma afinidade tão grande, porque se tivesse uma afinidade muito grande, ele possivelmente vai gerar os efeitos psicodélicos conhecidos, né? Então ele vai acabar sendo um psicodélico também. Uma coisa que o Dimitri colocou muito bem, que complementou, né, o que eu tinha falado antes, é isso, que um psicoativo, ele tem essa característica de ativar mecanismos cerebrais e desencadear efeitos baseados no tipo de sistema, ou seja, a gente chama de sistema de neurotransmissão, né? Tem o sistema de serotonina, o sistema de dopamina, etc. Então, cada tipo tem as suas características específicas, mas qualquer seja o mecanismo, os psicoativos, eles geram um efeito psicológico e comportamental. E esses efeitos, eles são, então, caracterizados em grupos, que são esses que o Dimitri colocou, né? Estimulantes, depressores ou perturbadores. Uma analogia que quem falava, que eu aprendi com o meu professor na época do mestrado, que é o professor Elisaldo Carlini, hoje falecido, mas um decano da psicofarmacologia brasileira, tive a sorte de ser aluno dele no mestrado lá na Unifesp, ele sempre colocava assim, estimulante, imagine um papel em branco, e nesse papel em branco existem linhas. As linhas correspondem ao funcionamento mental, cerebral. Então vamos supor que tem um papel em branco com 4 linhas horizontais distribuídas no papel. Esse é o funcionamento padrão ali da mente de uma pessoa. Quando ela toma um estimulante, é como se essas linhas se dobrassem. Então, ao invés de 4, vão ser 8. O funcionamento vai aumentar. Ele realmente vai disparar mais atividade neuronal. O cérebro vai como que ter um boost ali, né? É como se estivesse ligando um turbo, realmente. E aí você vê nos efeitos, né? A pessoa fica mais eloquente, ela fica o pensamento mais acelerado, a capacidade de atividade motora mais acelerada, etc. e tal. O depressor seria o contrário, né? Os depressores, dependendo da dose, em doses altas, eles vão induzir o sono, porque ele vai diminuindo tanto o funcionamento que ele vai levar o sono até o coma, se for uma dose muito alta, né? O álcool é um depressor. Então, uma dose muito grande de álcool, né, ao longo de uma noite, no final a pessoa ou vai dormir ou vai ter um coma alcoólico. Os ansiolíticos, né, que são os tranquilizantes, também são depressores. Ainda que no caso do álcool, tem aquela fase inicial de um efeito que gera uma estimulação, né, uma euforia. É uma característica do efeito do álcool que é como se fosse um efeito bifásico. Ele tem a primeira fase mais eufórica, e depois essa fase depressora. Isso tem a ver com a dose também, né? Enfim, aí já começa a complexificar um pouco, mas é um depressor, efetivamente. Então, se seriam 4 linhas, com um depressor vão ficar 2 linhas. Então, funcionamento normal, 4 linhas, estimulante, 8 linhas, depressor, 2 linhas. Esse esquema eu gosto porque, para explicar os psicodélicos, para mim é um dos mais efetivos e simples, né? Que a gente fala, o psicodélico não aumenta nem diminui a atividade. Então, o que ele faz? Na realidade, é como ele pegasse essas linhas, que são linhas retas, e agora elas passassem a ser linhas curvas.
Não é com a quantidade, mas a qualidade, a forma. Ele altera a forma do funcionamento, altera a qualidade do funcionamento. Por exemplo, altera-se a percepção. Uma coisa que a gente está acostumada a processar de uma certa maneira, vamos supor, uma cor. O cérebro sempre processa aquela cor daquela maneira, você vê uma cor, é a cor do jeito que ela é. Agora, quando esse processamento, a percepção está alterada pelo psicodélico, essa cor pode ficar muito mais intensificada, o som pode soar de uma outra maneira, você pode começar a ver o som em forma de imagens de olhos fechados, e aí não tem limite, né? O céu é o limite, literalmente, a chamada de sinestesia, né? Essa transposição de sentidos. Ainda que essa atividade do pensamento com psicodélicos muitas vezes fique aumentada, né? A pessoa tem um aumento da velocidade do pensamento, mas também pode ter uma diminuição, né? Ela colocar num estado de, nossa, eu estava tão em paz assim que parece que eu nem pensava, eu só sentia, enfim, aí varia muito pessoa para pessoa. Só um adendo, assim, pelo que você falou, me deu uma definição boa pra mim mesmo, assim, do que é psicodélicos nessa distinção. Ele não aumenta o processamento que você tem sobre uma coisa e nem diminui. Ele muda a forma com que você processa aquilo, né? Então, tipo assim, é muito mais sobre um lance de mudar o jeito de fazer do que aumentar ou diminuir né, o processamento daquilo pela descrição, assim. Faz sentido se for isso. Essa é uma descrição bem simplória, né? Mas vale a pena adicionar que, por exemplo, tem um estudo clássico, e talvez muitas pessoas já tenham visto essa imagem, né? Que é uma imagem como se fosse um cérebro normal e um cérebro sobre o efeito da psilocibina. Na verdade, não são cérebros, são esquemas gráficos em que é um círculo e, bom, esse círculo ele é conectado por linhas que conectam de um lado para o outro. Então, imagina um círculo e várias linhas de um lado para o outro conectando partes desse círculo com o outro. Um cérebro normal tem ali X linhas, e no cérebro com a psilocibina, aumenta-se muito o número dessas linhas e também a variedade de locais que elas se conectam, porque, bom, colocando em termos mais diretos, aumenta-se a atividade e também aumenta-se a atividade e a conexão entre regiões do cérebro que antes não eram conectadas. Então, a pessoa começa a ter associações de áreas cerebrais muito diferentes do que ela tem normalmente. Então, esse realmente é um aumento da atividade, né? Então, nesse olhar, a gente poderia considerar como estimulante. E, de certa forma, Só que essas classificações, elas são mais a nível teórico do que prático, né? Quando a gente olha na prática, na experiência subjetiva, e agora com os estudos neurocientíficos que estão avançando mais, a gente vai vendo que não é tão simples assim, esse aumenta, esse diminui. Não, depende, tem uma série de coisas. A imagem mostra perfeitamente, né? O tanto de ligação que acontece, vira uma loucura o cérebro, né? E voltando também no que o Bruno falou de experiências místicas, né? Essa coisa de dissolução do ego e tal. Tem um artigo que a Flávia escreveu, um beijo para a Flávia, nos próximos ela vai estar aqui com a gente, e que a Joyce fez agora, né, o resumo para o TBT do CP, falando sobre como que a dose influencia nas experiências, né? E aí nesse artigo fala que é um artigo com LSD, né? E 100 gramas de LSD é o que causa a experiência mais intensa, assim, né? E que depois disso ela meio que se estabiliza. Menor que isso, ela é mais leve. Então, assim, isso é muito interessante para saber quem for fazer uso, né, de LSD especificamente. É interessante saber que a quantidade do que você toma vai influenciar na sua experiência. Se você for tomar muito, ela vai ser muito intensa. Se você for tomar menos, ela vai ser menos intensa. Enfim, essas cores e visual e o brilho, né? Tudo vai depender aí da quantidade. E tem uma coisa também que a gente está falando aí várias vezes, já falou do tipos de psicodélico, né? A gente falou dos psicodélicos clássicos, que aí o Lucas definiu o DMT da ayahuasca, mescalina, o LSD e a psilocibina dos cogumelos, e os não clássicos, né? E aí tem um monte, tem o MDMA, a ibogaína, o 5-mel-DMT, né, do sapo, enfim, várias outras. É interessante a gente fazer essa distinção para frisar essa distinção, né, para mostrar do que a gente está falando. Muito legal vocês trazerem,
de efeitos diferentes, porque quando eu ouço vocês falando, né, sobre os efeitos e sobre conectar uma substância que é semelhante à serotonina, como se fosse uma chave em uma fechadura, né, um receptor, e isso girar e se transformar num efeito, tem uma parte interessante também de levar em consideração que o nosso cérebro, né, levando em consideração que a gente vai olhar para os efeitos no cérebro, porque a serotonina ela tem efeitos em várias outras partes do corpo. Mas no cérebro, o cérebro não é uma massa que atua de uma forma única e num único sentido. Então, se você tem um tipo de excitação, digamos assim, numa região do cérebro, isso pode desencadear um efeito X. Mas se você tem a mesma substância em uma outra região do cérebro, isso pode estar associado com outro tipo de percepção. E aí, conecto já junto com talvez uma coisa que a gente vai comentar um pouco mais à frente, que eu acho que casa bem com essa metáfora muito usada na farmacologia da chave e da fechadura, que é o quanto que os psicodélicos eles atuam como uma forma de alteração, né, de um mediador de alteração da consciência. Então, conectando com o que o Bruno estava falando, né, às vezes ele não vai só aumentar ou diminuir, mas qualitativamente vai alterar. E aí, muitas vezes a gente, nesse mundo psicodélico, vai ouvir falar, né, sobre os estados de consciência alterada, porque não quer dizer que você vai estar simplesmente ou muito acelerado ou muito sedado, mas a sua consciência vai trabalhar de uma forma diferente do que é aquele normal, aquele padrão. Então, o nosso cérebro ele tem uma rotina padrão de funcionamento. Uma região geralmente se conecta muito com uma outra região específica. E aí, quando você toma um psicodélico, é como se ele desse um reset, né? Como se ele mudasse essa forma de conexão tão prática e rotineira e abrisse não novos caminhos, mas fortalecer esses caminhos que às vezes já existem antes, mas que não são tão fortalecidos no seu dia a dia, por exemplo. E aí, na presença dessa substância, isso acontece de forma mais prática, né? Isso é facilitado. E aí, o que eu disse que provavelmente a gente vai comentar mais pra frente, é porque me lembra muito, isso assim, uma parte muito farmacológica, neurobiológica, mas assim que eu penso nisso, eu penso em portas da percepção. Para mim é muito simbólico, né? É uma chave que gira, uma fechadura e abre uma porta. Qual porta? A porta da percepção. Então vai mudar a forma como você percebe as coisas a partir de um efeito ali neurobiológico, de uma microchavinha que se liga numa região específica do seu cérebro. Então acho que é muito interessante a gente pensar nessas portas diferentes, não só as portas da percepção, né? Os psicodélicos trazem a abertura e o fechamento também de várias portas diferentes. E aí, voltando, dependendo do setting, do seu contexto, do seu estado psicológico, né? Você pode estar mais propenso a ter uma sinestesia, né? Embaralhar um pouco os sentidos, você ver alguns sons ou ouvir algumas cores, ou então você pode ter algo mais voltado para uma visualização de olhos fechados, né? Isso é muito comum, um efeito da ayahuasca, a pessoa relatar que está de olhos fechados e está vendo. E isso vem dessa região também, de onde a serotonina está atuando. Então, você vai ter uma região do cérebro, lá na parte occipital, que é o centro de visão, que a gente chama, e você vai ter uma atuação forte da serotonina ali durante os efeitos da ayahuasca. E aí, quando você vê na prática, né, o efeito, falando com a pessoa, porque assim, serotonina numa região do cérebro, ligando num receptor, é o que o neurocientista descobre com a máquina de ressonância. A prática que a gente tem é o relato da pessoa, e a pessoa fala aquilo que bate com o que a gente imagina que acontece no cérebro nessa região. Acho muito legal essas conexões, esses simbolismos aí que permeiam a psicodelia. Muito massa, velho. Ótima analogia. Ô, Nathan, só antes de você puxar o bonde aí, isso que a Joyce falou me fez pensar, tipo,
esse lance de, por exemplo, pode ser uma pergunta muito leiga, tá? Pra quem não é cientista, mas eu tenho certeza que eu vou representar muita gente aí da audiência. Eu sei, assim, até onde eu sei, a gente tem neurotransmissores espalhados no nosso corpo inteiro, correto? Até aí, correto? Tamo bem? Ok. Tendo isso em conta, eu imagino que temos receptores espalhados pelo corpo inteiro. Existem, então, psicoativos que eles não agem diretamente no cérebro? Eles não passam pelo cérebro porque eles estão agindo em outra parte do corpo? Faz sentido isso? Vocês entenderam o meu raciocínio? Daí não vai ser psicoativo, vai ser um fármaco, uma droga, mas não psicoativo, né? O próprio termo, né, psicoativo, ele remete àquilo que ativa a psique, né? E para mexer com a psique, ele tem que, de alguma maneira, atuar sobre o cérebro. Vai ser só ativo. Ó, tá... Esse é só ativo. É, Pô, mas eu queria trazer aí, aproveitar a pergunta do Bruno e um exemplo, porque a gente fala muito sobre café. Não é um psicodélico, mas é um psicoativo, né? Que vai ter vários efeitos aí de sono, né? Diminui o sono. Às vezes tem gente que vai falar que melhora um pouco a atenção. Mas o café no trato gastrointestinal, por exemplo, a cafeína, na verdade, né? No trato intestinal, ele vai estar lá atuando nos receptores de rianodina e vai fazer o trato gastrointestinal se movimentar. Então, tem gente que, por exemplo, toma uma dose de café e corre para o banheiro. A mesma substância que tem um efeito psicoativo, mas ela tem também um outro efeito que não necessariamente é só no cérebro. Tá explicado, então. Entendi tudo agora. Então, por exemplo, a ayahuasca, que a gente tem as limpezas, né? Seja, tipo assim, de suor, de vômitos, qual seja. Essas são efeitos que provavelmente vêm de coisas que não estão relacionadas a neurotransmissores no cérebro, né? Seria, tipo, parecido com esse lance do trato gastrointestinal pra cafeína, no caso, né? Eu imagino. Isso mesmo. exatamente. Foi muito bem lembrado da Joyce, porque a gente faz essa divisão entre mente e corpo, né? Mas, na realidade, eles estão intimamente conectados, né? Da mesma maneira que uma substância que, atuando sobre o cérebro, pode reverberar efeitos sobre o corpo, quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, mesmo que uma substância atue exclusivamente sobre o cérebro, ela não atue, como a gente está falando aqui, por exemplo, a nicotina. A nicotina, ela atua no cérebro, mas atua no corpo inteiro. Tem receptor de nicotina no corpo inteiro, tem uma participação grande em vários mecanismos fisiológicos. Então, ao mesmo tempo que ela tem a ação central, psicológica, cerebral e psicológica, ela também tem ação fisiológica. Mas, se a gente pegar algumas outras substâncias muito mais específicas e que vão atuar muito especificamente no cérebro, só que aquele efeito no cérebro, vamos supor, se a pessoa fica mais feliz, mais bem disposta, isso pode ter repercussões na sua saúde como um todo, no sistema imunológico, no seu sistema hormonal, nela liberar hormônios relacionados a bem-estar, enfim, isso vai repercutir no corpo inteiro. E da mesma forma que uma substância que só atua perifericamente, ou seja, na fisiologia sem ser mental, se aquilo traz algum tipo de sensação ou melhora física mesmo para a pessoa, se a pessoa está com uma tosse, supor assim, embora a tosse tenha um componente central também, mas vamos pensar que a tosse fosse só ali pulmonar, ela toma um fármaco para atuar só ali diretamente no pulmão, diminuir inflamação, sei lá. Ela para de tossir e passa a se sentir melhor. Esse passa a se sentir melhor é como se fosse um efeito psicoativo, né? Ela já se sente melhor e isso vai repercutir totalmente na sua subjetividade, no seu bem-estar e funcionamento psicológico. Então, o tempo todo é esse diálogo, uma coisa repercute na outra, não tem como fugir, né? E aí trago também uma coisa que acho que é curiosidade de muitos, né? Existe o termo psicoativo, mas também existe o termo psicotrópico, né? E qual que é a diferença de psicoativo e psicotrópico? Coisa que muita gente se pergunta, né? Bom, são dois conceitos, né, criados que, em última instância, são como sinônimos, né? São, por exemplo, psicoativo está claro, né? Aquilo que é ativo na psico, ou seja, na psique, que tem a ver com mente, tem a ver com, no sentido literal da palavra que vem do grego, está ligado à mente e alma também.
etimologicamente, alma e psique estão relacionados. Enfim, e psicotrópico, trópico vem também etimologicamente, vem de tropismo, que tem a ver com afinidade. Então, aquilo que tem afinidade pela psique. Então, aquilo que, de alguma maneira, se conecta à psique e altera, ativa, faz alguma coisa com essa psique. Então, basicamente, podem ser definidos da mesma forma, são psicoativos e psicotrópicos. Embora eu já tenha escutado que alguns vão dizer que os psicotrópicos são aqueles que causam dependência. Então, por exemplo, antidepressivos são psicoativos, eles são psicotrópicos, eles não são considerados psicotrópicos, mas eles têm uma atração pela psique, eles atuam sobre o funcionamento e modificam a cognição, modificam o aspecto psicológico da pessoa, né? Então, eles são psicoativos. Aí começa a entrar numa linha tênue, assim, dessas classificações que até não pega tão precisamente tudo. Mas essa definição de psicotrópico como aquilo que causa dependência, na minha concepção, não é correto. Para mim, psicotrópico é aquilo que atua sobre a mente, sobre a psique, assim como psicoativo. Praticamente sinônimos, né? Não teria algo que, Sinônimos. isso é psicotrópico. Entendi. Legal. Porque eu sempre escuto como se fosse psicodélico ou drogas ilegais, né? Tomou psicotrópicos. Tipo, parece que é uma coisa, né? Uau. Não, cafeína é psicotrópico, álcool é psicotrópico. Todos os psicoativos são psicotrópicos. Gente, eu queria dar só um passinho para trás aqui, bem rapidamente, para complementar o que o Lucas estava falando, o que o Lucas e a Joyce trouxeram sobre substâncias que podem agir não no cérebro, mas que elas são fármacos, são ativos. Só lembrar que a gente tem um sistema nervoso no corpo inteiro, né? A gente tem receptores, neurônios no corpo inteiro, e principalmente quando a gente fala de psicodélico, a gente está falando de ações no sistema nervoso central, que é onde a maior parte dos efeitos vão ser manifestados, né? Mas a gente tem um sistema nervoso central e também tem o sistema nervoso periférico. Então a gente tem receptores de serotonina, por exemplo, no intestino também. Então, as substâncias ativas, psicoativas, os fármacos, alguns vão ter ações mais no sistema nervoso central, outros mais no sistema nervoso periférico, mas eles estão sempre se comunicando e um influenciando a atividade do outro, né? Porque, na verdade, essas definições, categorizações são muito mais científicas, né, para ajudar a gente a estudar do que uma coisa real, né, do que uma coisa muito biológica, um fenômeno ali. A gente tem esse método cartesiano de dividindo as coisas para conseguir estudar, definir e conversar sobre elas, né? Isso que eu ia falar até, porque tem gente que, além do café, além da ayahuasca, né, tem gente que toma LSD e também tem vontade de ir no banheiro, né, porque tá rolando produção de serotonina ali, né, então o intestino tá trabalhando quando você toma essas substâncias, né. Só voltando também, a Joyce falou das portas da percepção, então eu queria mandar um beijo pro Aldous Huxley e lembrar, né, todo mundo acha que as portas da percepção é uma criação do Aldous Huxley, né, esse termo, mas vem de um poema do William Blake, na verdade, né, que ele fala: se as portas da percepção estivessem limpas, tudo apareceria para o homem tal como é, infinito. E aí que o Aldous Huxley tirou o termo, e aí que o Jim Morrison criou também, veio a ideia para o The Doors, né? E saiu agora recentemente um estudo muito bom, maravilhoso, da Goodall, da Johns Hopkins, né? Que foi publicado na Nature, que ela fala de janelas de tempo, de como os psicodélicos abrem janelas de tempo, que são períodos de aprendizado no nosso cérebro, para a gente poder aprender coisas muito mais facilmente, né? São períodos que a gente consegue aprender coisas muito mais facilmente. Então, os psicodélicos ajudariam a gente a poder, enfim, muito mais facilmente a aprender coisas que, de outra forma, a gente levaria muito mais tempo para aprender. E eles usam esse termo, janelas de tempo. E é engraçado como eles ficam usando metáforas de casa, né? As janelas de tempo, as portas da percepção, e é tudo muito poético e metafórico, eu acho lindo. E aí, queria aproveitar para perguntar, tem uma dúvida que sempre surge também, que é os termos, né? Tem gente que fala enteógeno. Eu lembro que eu fiz uma matéria sobre a ayahuasca uma vez, e aí eu falei que a ayahuasca era psicodélico, e aí um monte de gente caiu matando, falando: a ayahuasca não é psicodélico, a ayahuasca é enteógeno.
E tem gente que fala alucinógeno também, né, para se referir aos psicodélicos. Então, eu queria falar um pouco disso. Quem pode explicar aí sobre a diferença qual é a diferença entre psicodélico, enteógeno, alucinógeno? Voltando, acho que aí volta William Blake e Huxley, mais especificamente Huxley, né? Os psicodélicos, originalmente na sociedade ocidental, eles eram chamados de alucinógenos, né? Quando foram desenvolvidos, porque vinha da ideia de que eles seriam substâncias que imitavam ou mimetizavam algumas manifestações psíquicas parecidas ou relacionadas com surtos ou condições do transtorno do espectro psicótico. Os psicodélicos, quando foram desenvolvidos, foram muito usados por psiquiatras como uma forma de tentar entender o que seria a loucura, ou uma pessoa que está em algum tipo de surto, né, que hoje em dia a gente chama de surtos psicóticos ou transtornos psicóticos. Mas com o tempo essa noção foi se distanciando um pouco, né, foi vendo as pessoas, cientistas, pessoas que usam e diversas comunidades foram percebendo que não é muito por aí, né, realmente causa uma grande modificação, mas que não parece estar muito relacionada com esse espectro da mente. Aí a gente volta no Huxley, que foi o Huxley em correspondências com um psiquiatra, não lembro muito bem o nome dele, o Osmond. Humphrey Osmond, assim que eles estavam discutindo, alucinógeno não é um termo tão adequado, né? Como é que a gente pode ter um termo mais adequado? E nessas correspondências chegaram ao termo psicodélico, que aí vem do psique, de novo, como o Lucas falou, que vem da mente e mais anteriormente da alma, e délia, que seria revelador ou manifestador. Então daí que vem o termo, seria uma substância que iria manifestar a mente ou manifestar a alma, né? E que eu particularmente acho muito mais preciso, né? Porque dentre as várias características ou caracterizações que a gente pode tentar fazer das substâncias psicodélicas, eu acho que um contato com nós mesmos é uma coisa muito precisa, né? Seja esse contato fácil ou difícil. Aí essa é uma perspectiva um pouco mais que eu entendo que quando a gente começa a falar dos enteógenos, essa mesma ideia de um contato com o divino, seria uma substância que facilitaria ou proporcionaria um contato com uma divindade. E eu acho que isso tem muito a ver com o psicodélico, porque, na minha perspectiva, eu acho que a divindade a gente pode entender muito como o contato com o nosso eu interior, né? Com uma parte nossa que está mais conectada com tudo, né? Que tem... Todos nós viemos de um mesmo lugar, independente de crença, assim, a gente tem a mesma história biológica, existencial, e a gente compartilha muitas coisas biológicas, né? E, na minha perspectiva, isso poderia ser interpretado como um contato com o divino também, né? E aí, hoje em dia, as substâncias alucinógenas, esse termo ainda é usado, mas com muito menos frequência, né? Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Draulio Araújo, né? Da UFRN, e aí ele falou que... Ele fez essa distinção, né? De que a alucinação... É exatamente isso, né? Que acontece... é uma coisa corporificada, né? Você não consegue distinguir... É uma coisa que aparece ali na sua frente e é real, né? Na cabeça da pessoa é real. Não consegue distinguir entre o real e o imaginário ali. E não é o que acontece com os psicodélicos, né? Não é alucinação. Nos psicodélicos, tanto é... né? Geralmente a gente consegue... Acontece mais de olho fechado. Ou quando você está de olho aberto, você consegue ver claramente que é uma manifestação da sua mente ali, que não é alguma coisa real, né? Como jornalista também, eu evito usar o termo alucinógeno, porque além de ser impreciso, ele carrega muito estigma também, né? Pessoal, alucinógeno, já é coisa de maluco, coisa de doido, drogado, né? Então, principalmente quando eu estou fazendo matéria sobre saúde, né? Em relação à depressão, transtorno de estresse pós-traumático, saúde mental, eu acho que usar esses termos estigmatizados, eles não ajudam muito, né? Porque a pessoa vai puxar da memória coisas que... a gente não quer associar com isso, né? Então, é muito interessante. E aí tem o termo enteógeno também, né? O que é o enteógeno? Só queria comentar sobre isso que você falou, que é bem interessante mesmo. Os cientistas gostam de dar nome para tudo, né? Então, isso que você disse também é conhecido como... que existe a alucinação verdadeira, que seria
esse fenômeno que acontece nos transtornos psicóticos, transtornos do espectro psicótico, em que a definição formal é quando há uma percepção sem um estímulo. Ou seja, a percepção nesse caso seria, vamos supor, uma alucinação visual. A pessoa vê algo que não existe um estímulo real ali. Ou seja, é uma criação da mente, mas que ela vê materializada, de olhos abertos, por exemplo, mas não tem nada de fato enviando aquele estímulo. Não existe um componente externo, está tudo dentro da mente. E a pessoa não consegue saber que isso é artificial, digamos assim, que é uma criação da mente. Ela vê e acredita que aquilo é real. E se, dependendo do conteúdo, da natureza dessa alucinação, né, vamos supor que possa ser algo que esteja me ameaçando, sei lá, animais peçonhentos. Muitas vezes as alucinações nos transtornos psicóticos têm uma característica assim, persecutória, né? A pessoa trazer aquilo como uma ameaça, e aquilo passa a ser muito perturbador para a pessoa. Se a pessoa tomou um psicodélico, e mesmo que ela esteja vendo de olhos abertos, que pode acontecer, é raro, mas pode acontecer, ela ter visões de olhos abertos, e mesmo que ela veja um animal peçonhento, ela, na grande esmagadora maioria das vezes, ela vai ter ainda essa capacidade preservada de distinguir que aquilo é algo que está sendo gerado pelo efeito da substância. Então é como se aquilo não fosse real. E ela pode falar, não, estou vendo isso aqui, mas isso aqui não é real, eu não preciso ter medo disso. Então ela não perde essa capacidade de distinguir e por isso ela não perde, digamos assim, a noção da realidade. Esse termo, né? A pessoa perdeu a noção da realidade. Nos transtornos psicóticos é isso que acontece, a pessoa não tem mais controle, né? Agora, quando ela tem essa alucinação induzida por psicodélico, que não também é chamada de uma alucinação não verdadeira, ou seja, uma pseudo-alucinação, então esse termo que foi cunhado, né, pseudo-alucinação, ou também alucinose, também é chamado de alucinose, mas esse é menos conhecido. Por isso mesmo, né, esse nome alucinógeno foi sendo não mais coerente, porque não é algo que causa alucinações verdadeiras, de fato, e também porque os psicodélicos, como o Dimitri já comentou, não se reduzem a isso, né, a gerar alucinações, mesmo que sejam falsas. Eles têm um espectro de ação mental, psicológica, muito além disso, muito além das visões, no campo afetivo, cognitivo, no campo de ter insights, de fazer uma espécie de autoanálise ou autoterapia, como algumas pessoas chamam, de recordar memórias da sua vida, memórias autobiográficas, de ter processos emocionais intensos, catárticos, que levam a melhoras de saúde mental, por exemplo. Enfim, uma série de manifestações mentais que não tem nada a ver com alucinação. Então, falar em alucinógeno, de certa forma, reduz, né, o sentido dessas substâncias. E aí, enteógeno também seria um outro tipo de fenômeno gerado por psicodélicos, que é muito frequente, principalmente nos psicodélicos de origem natural, né? Quando a gente pega a ayahuasca, os próprios cogumelos, Peyote. peyote, exatamente, entre tantos outros, né? Eles originalmente são utilizados ancestralmente ligados a contextos rituais e a práticas que hoje a gente coloca tudo no mesmo balaio, assim, que não é o mais correto, mas a gente chama de xamânicas, né? Práticas xamânicas seriam práticas que estão ligadas a um campo espiritual, metafísico, aí vai para o lado também de cura, né? De cura através dessa capacidade de navegar o mundo espiritual, porque muitas vezes nesses contextos a doença ela é associada a uma manifestação, por exemplo, de um espírito que está sobre a pessoa de alguma maneira causando a doença. Aí quando o xamã tem a possibilidade de atuar nesse campo espiritual, ele teria também a capacidade de curar a doença. Tá, já estou desviando um pouco, mas isso é para dizer que enteógeno, a palavra enteógeno, ela vem de enteogen, né? Então, teo, como na palavra teologia, tem a ver com isso. É o divino, é o sagrado, é Deus, né? Digamos assim. E seria interior, e gen de gerar, né?
Então, é aquilo que gera o divino interior. Então, essas substâncias, muitas vezes utilizadas em contextos rituais para ter um contato com estes planos, que a gente pode dar vários nomes, então, mas entendido de uma forma geral com um plano sagrado de contato com experiências individuais em que a pessoa atribui aquilo a um caráter sagrado, ou então contato com um tipo de entidade que está fora aqui da nossa realidade padrão, uma coisa metafísica, enfim, por aí vai. Mas é muito comum ser um veículo para o contato com esse campo do sagrado. Então, por isso foi cunhado esse termo também, enteógeno. No entanto, ele não se limita a essas substâncias na definição, na criação desse termo, que, por incrível que pareça, foi criado por cientistas. Talvez as pessoas não saibam, né? Parece que veio do campo ritual, e na verdade não, foram cientistas que já estudavam essas substâncias, já entendiam o seu uso ritual e achavam que o termo alucinógeno, ou psicodélico, não era totalmente adequado, né? Faltava alguma coisa e criaram esse nome. James Rooker, primeiro autor do artigo que introduziu esse conceito, e eles falam que, embora seja associado principalmente a essas plantas e fungos de origem tradicional, ancestral, o termo não deve ser limitado a elas. Ele pode ser utilizado também para substâncias sintéticas, porque o que interessa aqui é o efeito. Se a pessoa utiliza LSD e tem uma experiência transcendental e traz associações, sentidos ligados ao sagrado, aquilo para ela foi um enteógeno. Ela pode chamar o LSD de enteógeno. Enfim, o que interessa é o fenômeno, o efeito, né? A experiência individual. Legal. É interessante a gente pensar nos termos, né? Porque parece que sempre existiu essas palavras, né? Mas elas foram criadas, né? Que nem o Jimmy lembrou. Há uma troca de cartas entre o Aldous Huxley e o Humphrey Osmond. Eles criaram esse termo psicodélico. Isso foi em 1953. Antes disso não existia essa palavra que a gente usa hoje, né? E a própria introdução dos psicodélicos na nossa sociedade, assim, ela é muito recente também, né? Da forma como a gente conhece, assim. Mas não quer dizer que eles não existissem antes, porque há milênios, anos, muitos anos atrás, né, centenas de milênios, já são usados por muitas culturas nativas de muitos lugares diferentes, indígenas, né? E continuam sendo usados até hoje, né? Só na década de 60, que acho que nos Estados Unidos se popularizou mais, né? Os psicodélicos que saíram ali do meio científico, ganharam as ruas. E aí começou a fazer parte do movimento de contracultura, né? Exatamente por trazer essa nova percepção sobre a realidade, né? E muitas pessoas que usavam na década de 60 começaram a questionar muitas coisas do governo, das autoridades, né? E acho que isso ajuda a explicar um pouco por que eles foram proibidos na década de 70, né? Período ali da guerra do Vietnã, quando muita gente começou a questionar, por que eu vou pra guerra me matar pra defender presidente, defender... Eu preciso ir pra guerra, eu preciso me matar para os caras ficarem lá tranquilos. Então, eles foram proibidos, né? E aí a gente viveu esse blackout aí dos psicodélicos na cultura, na ciência, e que eles só retornaram muito recentemente. Muito recentemente não, alguns anos já, mas mais fortemente aí nos últimos anos, né? Só queria fazer uma correção aqui. Eu falei James Rooker, mas James Rooker é outro cara, também é pesquisador psicodélico, mas o criador do termo, o primeiro autor do artigo é o Carl Ruck, não Rooker, Ruck, que interessantemente fez esse artigo junto com personalidades como Jonathan Ott, também é cientista conhecido na área, principalmente da ayahuasca, e o Robert Gordon Wasson. Era um banqueiro, micologista amador que viajou para o México, ele era dos Estados Unidos, viajou para o México e descobriu os cogumelos mágicos junto a Maria Sabina, e tem toda essa história. Depois ele publicou uma matéria na revista Time, trouxe à tona a existência, né, do uso tradicional dos cogumelos, e depois, enfim, descambou em toda uma história que
vamos entrar aqui agora, senão vai desviar o assunto. A referência vai estar na descrição do episódio aí, desse artigo que criou esse conceito do nome enteógenos, né? Se eu não me engano, só um adendo do Lucas, foi nessa matéria para Life que a gente tem, posso estar enganado, mas até onde eu sei é isso mesmo, a gente tem a primeira aparição do termo Magic Mushrooms, que é cogumelos mágicos, né? Que hoje é um termo que ele é muito popularizado para falar de cogumelos de psilocibina, né? Que é um psicodélico clássico. Então, aparentemente foi aí que pegou aí a palavrinha. E o Gordon Wasson disse também que foi o primeiro, essa matéria da Life era lembrando que a Life era a maior publicação dos Estados Unidos, né? Atingia numa época que não tinha internet, não tinha televisão praticamente para todo mundo, as pessoas liam revistas e a Life era a maior, assim, né? E foi o primeiro relato de um ocidental sobre uma tradição, um costume psicodélico, assim, né? Que ganhou essa notoriedade, isso em 1957, né? Então esse trabalho do Gordon Wasson é muito interessante, apesar de ter descambado para, enfim, coisas mais tristes, né? Como a Maria Sabina acabou sendo perseguida e tal, né? E isso levanta várias questões sobre apropriação, sobre a forma como a nossa sociedade se apropria dessas substâncias que são usadas de forma ritualística, né? Por outras culturas. Bom, Nathan, uma ótima pergunta aí, porque eu acho que cruza com o tema que a gente estava antes, que era enteógeno, né? De onde que vem esse nome. E aí, como o Lucas falou, né? Uma manifestação do divino interior. Só que, assim como ele também disse, enteógeno é um nome ocidental, sem saber quem criou. Branco, eu me arrisco a dizer, mesmo sem saber quem sem ter visto a pessoa, para descrever algo de uma outra cultura, de uma outra cosmovisão. Então, eu acho que isso linka muito com essa sua pergunta de por que a gente está falando sobre psicodélico hoje? Porque até mesmo as descrições, as narrativas, as histórias, né, os próprios escritos, os próprios relatos do Gordon Wasson sobre as tradições da Maria Sabina, é muito o que chega aqui pra gente no Ocidente. É uma descrição da pessoa centralizada, vista como neutra, como uma pessoa que não tem um posicionamento, não tem uma raça, não tem parcialidade. Ela é uma pessoa invisível que olha e descreve e nomeia algo que ela vê de fora e que possivelmente possa ser exótico, né? Então possa ter alguma manifestação que foge à percepção dessa pessoa. Em alguns pontos isso vai ser visto como positivo. Então, por exemplo, um psicodélico que faz você ver coisas de olhos fechados ou te deixa muito empático, que faz as pessoas socializarem entre si, pode ser visto de forma positiva por um lado, como, por exemplo, nessa questão dos regressos, né, da guerra, que tem todo um histórico de estresse pós-traumático e tem uma dificuldade de ressocialização e de lidar com o trauma, e aí nesse ponto, por exemplo, pode ser positivo, mas também pode ser negativo do ponto de vista que as pessoas se têm uma manifestação própria de um divino interior e tem uma percepção da sua própria grandeza, da sacralidade da sua vida, da sacralidade do seu bem-estar, não necessariamente ligada a uma religião, mas a importância de si e de se estar bem e de viver bem e de ser feliz. Por que eu vou me enfiar na guerra? Por que eu vou brigar por um monte de burguês safado? Não, gente, que isso? Não tem pra quê. Então, assim, pode ter os dois lados. E aí, o que eu acho, a minha opinião, né, de por que a gente fala sobre psicodélico hoje? Porque a gente vem numa onda onde as estruturas e as instituições de poder estão chegando numa barreira, assim, num ponto ápice, onde eles já não conseguem, com tanta efetividade, conter aquilo que toma conta de algumas massas, seja o desejo por paz de espírito, seja o desejo por não trabalhar
50 horas por semana, seja o desejo de poder ter empatia para o outro. E aí vem essa dificuldade, talvez, do sistema capitalista e das estruturas capitalistas, e aí dentro dessas estruturas, as instituições, essa dificuldade de conter isso, né? Silvio Almeida vai trazer para a gente lá no livro dele, Racismo Estrutural, que as instituições elas são feitas e a estrutura social ela é feita a partir dos contextos e das disputas que são travadas dentro dessa massa. Então, as instituições vão reproduzir isso e a forma da estrutura vai tentar conter isso. Quando ela não consegue conter, seja pelo judiciário, seja por alguma força, algum poder impositivo, isso vai tentar ser absorvido de forma que seja subvertido. Então, por exemplo, algo que antes era motivo para uma revolução psicodélica, para uma contracultura, para os insurgentes, para as pessoas contra o sistema, hoje alimenta a indústria canábica, que é uma das que mais cresce. Hoje alimenta, vamos trazer a realidade brasileira, ecoturismo amazônico, porque hoje é hype você ir para a Amazônia, uma loira de dread, fazer a sua excursão e tomar ayahuasca. É hype, gera dinheiro. Então, acho que a gente fala também, e aí vem a autocrítica, né? A gente tá dentro do sistema, nessa manobra, para poder também apontar para essa incongruência e poder chamar atenção para isso, poder criticar. Mas eu acho que traz muito isso. As forças, elas estão mais difíceis de ser contidas pelo esgarçamento mesmo desse sistema que a gente já está passando. Então, é muito interessante isso, né? A gente está falando sobre psicodélicos e sobre ancestralidade, sobre como isso é antigo, mas será que a gente, quando fala, por exemplo, de um enteógeno, a gente fala disso do ponto de vista, por exemplo, a ayahuasca está sendo estudada para tratamentos de depressão, pesquisa. Mas a ayahuasca está sendo estudada como um mecanismo mediador de autocura, ou a ayahuasca está sendo estudada como um mecanismo de mediação das concentrações de serotonina na fenda sináptica e que isso pode levar a uma melhora de sintomas que a gente classifica como depressivo. É o olhar que a gente tem, um olhar colonizado, um olhar voltado para a ciência ocidental, né? Não é uma ciência indígena, mas é um olhar. E que é importante a gente poder fazer esses cruzamentos, essas mesclagens, para a gente enxergar também onde não dá, sabe? Onde a gente sente que força muito. Sim, você falou dessa cooptação da indústria canábica, né? Mas a gente vê também os psicodélicos, o lance da microdose, por exemplo, no Vale do Silício. Os caras usam microdose de LSD para poder ser mais produtivo, para não dormir, para trabalhar mais e acabar contribuindo para um sistema que adoece todo mundo e que faz com que a depressão hoje seja considerada o mal do século, né? E aí não deixa de ser interessante também a gente recorrer a essas ferramentas indígenas, essas ferramentas não ocidentais para curar males da nossa sociedade, né? Então a gente meio que subverte a função delas, né? Que são de outras sociedades para ajudar a criar o mal que a gente fez pra gente mesmo, né? Enquanto sociedade. Enfim, é uma discussão bem quente no meio psicodélico, né? Agora na Psychedelic Science lá teve manifestação, tá todo mundo... Tem bastante gente prestando atenção nessas questões, né? Bom, eu imagino que a gente tá chegando aí nos finalmente aí do nosso papo. E aí eu tava guardando pra trazer isso mais pro final. Eu acho que o que a Joyce trouxe, assim, foi uma ótima linha, assim, pra trazer isso, assim. Que, primeiro que, quando eu fiz o episódio sobre a ayahuasca no Relatos Psicodélicos, eu dei de cara muito com essa coisa dicotômica de a gente tá buscando, a gente como ocidente, né, tá buscando ferramentas que não fazem parte do nosso complexo cultural de crenças, assim, pra resolver nossos problemas, e isso, de alguma forma, sufoca quem realmente é detentor daquelas práticas, daquele conhecimento, daquelas plantas. Então, é esse lance aí
de turismo ayahuasqueiro na Amazônia, no Peru, que aumenta o preço da ayahuasca, aumenta o preço da matéria-prima, e aí quem tá lá morando localmente não tem dinheiro para consumir as próprias ferramentas culturais que elas mesmas cultivaram ao longo de gerações. Então, é um sufocamento que eu acho que, cara, sabe quando você olha para uma questão e aí no final você chega em capitalismo? Eu acho que essa é uma desses lugares, assim, né? São consequências capitalistas em cima de uma coisa que como a Joyce trouxe, né? Era contra a cultura, era uma coisa que o sistema tinha medo. E hoje a gente tem investimentos bilionários em startups farmacêuticas de psicodélicos, que é contraditório, porque ao mesmo tempo, essas mesmas farmacêuticas estão empregando pessoas que estavam naquele lugar de contracultura. É isso, se Timothy Leary estivesse vivo hoje, seria diretor de operações ali numa farmacêutica, sei lá. Então é muito louco como que o sistema ele dá um jeito de sufocar e de tomar aquela pauta para si como uma forma da gente conseguir falar daquilo, né? E é muito contraditório, é muito hipócrita ao mesmo tempo. Geram muitas questões dentro de mim que eu não consigo responder. E eu acho que a gente tá ainda caminhando num lugar muito de... tentando entender mesmo. Eu acho que a gente tá amadurecendo essa questão. Acho que principalmente no Brasil, né? Lá fora talvez esteja um pouquinho mais... Eles estão conversando um pouquinho mais sobre isso. Mas eu acho que a gente não sabe ainda lidar com esse fenômeno de... Pô, peraí, psicodélicos, tem gente falando de psicodélicos... sabe, que nem rolou com a indústria canábica, né? Essa elitização, essa coisa mais de... Pô, a Psychedelic Science, né? Não é qualquer um que vai pra lá, sabe? Tipo assim. Então, eu acho que... levanta muitas questões que a gente não vai saber responder ainda, eu acho, mas que é importante que a gente saiba que elas existam e que a gente pense sobre elas, porque senão a gente acaba reproduzindo, cara, tipo, a gente acaba reproduzindo práticas e coisas que são excludentes por si só, né, tipo, quantas pessoas têm acesso a esse conhecimento dessa forma, sabe? E, aí, dentro disso, eu queria trazer um parágrafo que eu separei do livro do Carl Hart, que é o Drogas para Adultos. E eu queria trazer um trecho, porque no capítulo do livro dele ele fala de psicodélicos e ele levanta um pouco dessa questão. E eu acho que isso não sai da minha cabeça, assim. Desde que eu já li faz tempo esse livro. Isso é uma coisa que sempre tá presente ali, eu quero trazer pra vocês, né? Vou pegar um parágrafo aqui que ele já tá falando de psicodélicos e ele traz aqui, podia ser pra gente no papo. Vou ler aqui. Abre aspas pro Carl Hart. Além do mais, as drogas psicodélicas não são as únicas capazes de produzir essas reações. Eu certamente experimentei todos esses efeitos depois de consumir heroína, cocaína, MDMA ou qualquer outra droga que discuto neste livro. A heroína e a cocaína não são classificadas como psicodélicos. Já o MDMA, que estruturalmente é uma anfetamina, muitas vezes é classificado dessa forma. Após uma única administração de uma grande dose, 250mg, é absolutamente possível experimentar mudanças perceptuais de visão proeminentes e transitórias, por vezes chamados de trilhas. Uma série de imagens separadas, seguindo objetos em movimento. Aí ele pula aqui para um próximo parágrafo. Assim, se dependesse de mim, o que não é o caso, eu não classificaria o MDMA como psicodélico. É uma anfetamina, ponto final. No entanto, a discussão levanta várias questões mais amplas sobre o motivo de certas drogas serem classificadas como psicodélicas e outras não. Porque alguns psicodélicos, mas não outros, conseguiram se livrar de estereótipos ridículos sobre seus efeitos e seus usuários, e assim aumentar sua aceitação popular e respeitabilidade. A metanfetamina, uma prima química do MDMA, nunca é chamada de psicodélica. Por que não? Em doses grandes o suficiente, ela também pode produzir alucinações visuais. De qualquer modo, o que eu estou tentando dizer é que a classificação das drogas é geralmente discricionária e depende de quem a faz. A maioria das pessoas, sobretudo os profissionais bem formados, classifica as drogas das maneiras que melhor atendem aos seus próprios objetivos. Uma droga, como o MDMA, por exemplo, é classificada como psicodélico por brancos respeitáveis de classe média, porque eles usam e gostam dela. A metanfetamina, entretanto, não está incluída entre os psicodélicos, porque os elitistas da classe média a desprezam. Enfim, eu quis trazer aí essa reflexão que o Carl Hart traz no livro dele, porque me incomoda, sabe? Tipo, e quando eu li me incomodou, assim. E eu me coloquei e falei, opa, é verdade, é real. Por quê? Por que MD pra mim é um psicodélico não clássico? Eu já falo que é como se fosse um psicodélico, todo mundo fala de MD como psicodélico. E eu sei que é uma estratégia falar de MD como psicodélico, porque já traz uma carga diferente hoje em dia, né? A gente vê institutos privados falando disso e conversando sobre isso, tratando o MDMA como psicodélico, mas até onde, né? Até onde o termo psicodélico não se gastou tanto aí que a gente acaba usando ele como drogas que a gente pode usar pra expandir a mente, e quando não é, a gente não fala deles, né?
Então, eu quis só levantar a bola aí, sem trazer nenhuma resposta, mas trazendo a reflexão pra gente aqui, pros nossos ouvintes também. Eu acho muito boa essa consideração, essa reflexão, e gostaria de salientar também o texto que a Flávia Bos escreveu lá no nosso portal Ciência Psicodélica, que é o cienciapsicodélica.com.br, e tem o título de, é uma pergunta, os psicodélicos são todos iguais? Em que ela fala sobre essas classificações dos psicodélicos, tem um esquema desenhado literalmente, se não entenderam aqui no podcast, está desenhado lá, pode ir atrás, que é ótimo o texto, é bem didático. Eu queria trazer aqui um pouco, sem aprofundar muito, mas eu acho que essas discussões, inclusive que a Joyce trouxe agora, está ali no pico da discussão, né? Eu acho que é o ponto mais importante, e foi muito bem abordado aqui. Mas antes disso tem uma linha histórica, né, que dá para falar, para tentar entender como é que a gente chegou no ponto que a gente está hoje, né? Então a gente tem aí os psicodélicos, enteógenos, essas substâncias sendo usadas já há séculos, milênios, o uso tradicional. A gente vai ter em 1943 a sintetização do LSD, no qual os psicodélicos vão ser mais utilizados na cultura ocidental, começa a ter essa visão do que são essas substâncias, aí várias coisas acontecem, tem a psilocibina, tem movimento de contracultura em 1960, até que os psicodélicos são colocados como substâncias na classe A, lá dos Estados Unidos, com alto potencial danoso, tóxico e com nenhum potencial de terapêutico. E aí a gente tem um limbo de pesquisas com os psicodélicos, né? Tem uma redução drástica. E aí, na década de 90, um pesquisador em específico lá nos Estados Unidos, o Rick Strassman, começa a estudar, coloca muito, assim, mas muito energia para conseguir estudar os psicodélicos. Ele faz um estudo que é considerado assim um marco na ciência psicodélica ocidental e recente, que é uma pesquisa no qual ele administra DMT de forma intravenosa em pessoas. E com isso é um marco porque, não necessariamente pelos resultados, mas por todo o processo burocrático que ele conseguiu, que ele teve que passar para fazer essa pesquisa com psicodélicos. E mais ou menos em paralelo, um pouquinho depois, a gente tem pesquisas aqui no Brasil sendo feitas com ayahuasca especificamente, né? E a partir desse grande marco ali nos Estados Unidos, começa devagarzinho a ressurgir pesquisas com psicodélicos. Em paralelo, o Brasil aqui também já botando a mão na massa, né? E nessa época aí, 90, 2000, as pesquisas eram muito... Olha, galera, isso daqui é interessante, tem potencial terapêutico, tem muito efeito aqui, vamos... Isso daqui é seguro, né? Era uma coisa assim, bem assim, alfabetização, né? Olha, não tem grandes riscos a gente usar isso em contexto de pesquisa. E aí vem, eu acho que assim, antes de falar de todo o interesse industrial, tem essa parte mais de vanguarda, que são substâncias extremamente interessantes farmacologicamente e no campo da neurociência, são extremamente interessantes e intrigantes de estudar, trazem muitas perspectivas, insights sobre como funciona a nossa mente, e também tem bastante potencial terapêutico que precisa ser estudado ainda, explorado, mas tem bastante indício disso. E aí começa o movimento a recrescer, ressurgir, começa a ganhar força, mais nessas pesquisas mostrando que é seguro e pode ter potencial, até que tem um segundo grande marco, um terceiro ou um grande marco que hoje em dia é chamado de efeito Pollan, né, que é o livro do Michael Pollan, que ele é um jornalista lá dos Estados Unidos que fala sobre o uso de psicodélicos, um livro chamado Como Mudar Sua Mente, que aí o livro, eu não sei se muda a mente, mas ele muda o mundo, né? O mundo dos psicodélicos, ele muda com certeza, né? Tem a pesquisa antes, tem a pesquisa depois, né? E com isso vem muito... Assim, é óbvio que isso não acontece só com o lançamento do livro, já era um movimento que vinha de antes, né? Mas esse livro acho que acelerou muita coisa, foi best-seller no New York Times. E aí tem muito interesse de indústria, muito interesse capitalista, muito interesse de capital, a galera vendo, nossa, isso daqui tem potencial, é interessante... vamos investir dinheiro, e aí agora a gente está nisso tudo que a gente está conversando, que aí encaixa
acho que perfeitamente o que a Joyce trouxe, que é, e aí, né? Agora a gente está nisso, o que fazer com isso? Mas é interessante ver que apesar de toda essa coisa com psicodélicos, as pesquisas com psicodélicos ainda, de certa forma, têm crescido muito, têm desenvolvido muito, mas elas ainda, de certa forma, pesquisa biomédica, nessa perspectiva que muitos cientistas trazem, elas ainda são muito cruas. Por exemplo, se você vai para uma pesquisa com psicodélicos para ver nos moldes, assim, para desenvolver um fármaco no molde de farmacêuticas, assim, isso daqui é uma pesquisa que a gente vai usar LSD, MDMA, qualquer que seja a substância, como um fármaco na farmácia para tratar algum tipo de transtorno, alguma coisa. Os padrões ainda são muito, muito baixos, né? Se você vai ver esses tipos de pesquisas, uma coisa que é básico em pesquisas de desenvolvimento de medicamento é reportar os efeitos adversos. E as pesquisas clínicas com psicodélicos hoje em dia, muito poucas fazem isso de forma efetiva, né? Então, apesar de tudo isso, assim, às vezes parece que, tipo assim, não, então a gente ainda tem que avançar muita coisa em termos científicos e eu, particularmente, tenho muito essa impressão que a coisa escalou de um jeito tão rápido que tem muito mais interesse. E como todas as tecnologias que a gente desenvolve, elas são muito mais rápidas do que o que a gente consegue entender e utilizar de forma responsável, né? Interessante você trazer o Pollan, porque nesse livro, né, no Como Mudar Sua Mente, inclusive virou série da Netflix, ele diz que o marco do renascimento dos psicodélicos foi em 2006, que aconteceram 3 coisas importantes, que foi o centenário do Albert Hofmann, né, que sintetizou pela primeira vez o LSD, a liberação, regulamentação do uso de ayahuasca nos Estados Unidos pela União do Vegetal, lá nos Estados Unidos, né, e a publicação do estudo do Roland Griffiths, né, de psilocibina e experiência mística. Então ele cita 2006 como um marco, mas o próprio lançamento do livro dele, como você falou, já é um marco também, né, porque acelerou muita coisa, acho que foi em 2017, se não me engano. Mas eu acho que isso casa com outras coisas também, por exemplo, eu acho que o interesse científico pelos psicodélicos nunca morreu, né, apesar da proibição da década de 70 acontecer, os cientistas continuaram interessados, né, inclusive talvez pode até ter interessado mais, né? Por que eu não vou poder pesquisar isso? E aí, pegando o caso do MDMA, né? Que foi o Sasha e a Anne Shugen na década de 80, né? O Rick Doblin também, 80 lá, pesquisando o MDMA com uma luta gigantesca para mostrar que aquilo era válido e tal, e ninguém nunca dava bola, o governo não dava bola. Na década de 70, o governo proibiu as pesquisas. E aí agora, o próprio governo dos Estados Unidos, que proibiu lá atrás, está incentivando as pesquisas, porque, principalmente com o MDMA, eles viram que pode ajudar os veteranos de guerra, né? Então, para o governo, como saúde pública, isso é muito bom. Também ajuda pessoas vítimas de abuso de estupro, né? E outros traumas, mas eu acho que não sei se o governo estaria interessado, né? Se fossem só vítimas de abuso, vítimas de estupro, se o governo estaria tão interessado, né? Mas como são veteranos de guerra, né? O próprio governo adoece essas pessoas, então talvez eles se sintam um peso na consciência, não sei, talvez de querer tratar também ou mostrar que, a gente cuida dessas pessoas, né? E aí o MDMA está sendo, né? Possivelmente vai ser o primeiro psicodélico amplamente regulamentado lá nos Estados Unidos, né? E querendo ou não, a gente ainda precisa dessa validação, né? De homens brancos, de homens de jaleco da ciência, para poder dizer uma coisa que várias culturas já falam há milênios. Agora chegam essas pessoas, né, com a validação da ciência, com a roupa da ciência, e falam, é legal mesmo, pode usar. Então, a gente ainda precisa dessa validação, né, e acho que isso ajudou o tema a ser tão falado, a colocar ele tão em pauta, né, como ele está hoje em dia. E aí, para a gente ir se encaminhando para o encerramento aqui, então, queria perguntar para vocês o que vocês acham aí do futuro, em relação ao futuro, como vocês veem o futuro dos psicodélicos na ciência, na sociedade? É uma pergunta bem complexa, hein? Eu confesso que mudou muito, né? As coisas mudaram muito. Isso nem... Acho que eu e o Lucas, a gente já tem uma história aí,
somos pessoas, cientistas jovens, né, na casa dos 30 anos, e a gente consegue ver uma grande diferença, pelo menos eu consigo, e acredito que o Lucas concorda também, tem uma grande diferença de 6, 8 anos atrás para hoje. É uma coisa, assim, o campo mudou muito e vai mudar muito, né? Eu acho que o futuro é mais investimento, é mais capitalismo, é mais interesses de fazer dinheiro e aumentar desigualdades, de manter alguns núcleos de poderes, né, de manter esse status quo de poucas pessoas mantendo muito poder. E aí, nesse sentido, eu tenho reflexões, eu acho que o Brasil especificamente pode ter um papel muito grande nisso, como sempre teve um papel muito importante no campo dos psicodélicos, um papel de vanguarda e de demandar coisas, né? A ciência brasileira, não só a ciência, né, mas os atuantes de psicodélicos no Brasil, seja no campo científico, seja do campo social, seja de onde for, eu acho que tem essa possibilidade de trazer esse contra-movimento, né? De tipo, e aí, galera, beleza, a gente tem dinheiro aí sendo investido em terapias que provavelmente são importantes, mas e o conhecimento tradicional e e a inserção de minorias em todo esse campo, né? Eu acho que em algumas conferências internacionais eu já vi algum movimento, e mesmo assim falando de movimento de cientistas brasileiros que já fazem parte de uma elite dentro de um nicho específico de pessoas brancas, mas mesmo assim ainda tem um movimento mas vamos dar um passo para trás e ter um pouco mais de reflexão, né? Então, eu acho difícil dizer o que vai ser no futuro, mas uma coisa que é extremamente necessária é esse movimento de resistência, né? Como tudo, né? Para não deixar ou pelo menos desacelerar, ou criar outros caminhos, mesmo que menores, de uma ciência psicodélica, um campo psicodélico que seja mais democrático, seja mais acessível, seja mais respeitoso com toda a história, né? Bom, o que vai ser da ciência psicodélica, do futuro da ciência psicodélica? Sei não, Nathan. Mas eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar é não sei. E eu me apego um pouco nisso, né? Eu não sei o que vai ser, mas eu acho que faz parte do não saber o que vai ser, o que vai vir a ser, projetar ações para esse há de vir. E aí eu vou trazer uma fala, que não é minha, da dona maravilhosa Rita Von Hutt, que é tempo de esperança. Não esperança como um substantivo de esperar que melhore, esperar que o capitalismo acabe, de esperar que a gente pare de apagar essas pessoas que foram invisibilizadas e passe a... Esperar não vai adiantar, mas de esperançar, sabe? Um pouco de fazer um pouco que a nossa esperança por algo diferente nos mova a produzir coisas diferentes. Eu acho que, inclusive, isso aqui que a gente está fazendo, sabe? Pegar toda essa ciência que é feita pela validação do homem branco de jaleco, super letrado e formado e que fala inglês e que tem todo o conhecimento, detém toda a verdade, pegar um pouco dessa ciência que a gente não pode transformar o mundo inteiro da ciência, mas pegar os conhecimentos que estão nela e levar para a massa e falar de uma forma que a avó do Lucas entenda, é uma forma de esperançar, é uma forma de transformar essa ciência psicodélica numa coisa que não seja simplesmente palatável para quem chega no Psychedelic Science, mas que seja um conhecimento que alcance outros nichos, que alcance outras esferas, porque se a gente não conhece, se a ayahuasca é coisa de riquinho que tem como pagar um super tratamento caríssimo de papi, ou então é coisa de índio, entre aspas, né? É coisa de um índio lá no meio do mato, pra que minha mãe vai querer saber disso? Ela nunca vai querer, ela não vai... Pra que ela vai pensar em política pública? Que a ayahuasca no sul, você é doida? Não sei nem o que é isso, coisa de drogado. Então acho que veio um pouco disso, a esperançar o movimento da gente tentar
de dentro, talvez, né? Acho que é uma das formas que eu vejo como mais efetiva, de dentro desse núcleo, mudar um pouco as coisas. O ideal seria a gente acabar com o capitalismo? Seria, mas isso aí é coisa minha, eu sou comunistinha mesmo. Mas assim, acho que passa por isso. Acho que passa pela gente ver de forma crítica e autocrítica. E aí, a partir disso, traçar trajetórias como forma de esperança, como forma de esperançar. Acho que é isso que eu projeto para a ciência psicodélica. Muito massa. Eu acho que, assim, até fazendo uma consideração final aí da temática, né, do que é psicodélico, eu acho que a gente conseguiu traçar bem, assim, alguns paralelos, né, e se você que tá ouvindo não conseguiu definir 100% com certeza o que é um psicodélico, significa que você entendeu o episódio, você absorveu o conteúdo, porque é difícil mesmo categorizar essas substâncias, né? Pelo que eu entendo aqui, do que vocês todos falaram, tudo que vocês falaram foi maravilhoso, aprendi muito nesse papo, é que realmente são classificações que elas não estão... Acho que a Joyce trouxe isso, elas são muito teóricas e elas não são sempre muito descritivas do que realmente acontece na experiência subjetiva de cada um ali, né? Então, é difícil, assim, principalmente quando a gente fala de psicodélicos não clássicos, né? Que a gente vai explorar muito no Ciência em Transe ainda, fica mais difícil ainda de definir mesmo, né? O que são. E, cara, eu sinto que, assim, pensando num futuro... até pensando em como a gente ainda tá engatinhando, né, nessa própria definição do que são essas substâncias e de quais substâncias são essas que a gente pode chegar nesses lugares que a gente trouxe para definir o que é psicodélico, eu acho que tem muito caminho pela frente, assim. Eu não sou tão otimista mais hoje em dia como eu era 2 anos atrás. Eu gosto de falar que você quer saber o que vai acontecer com os psicodélicos, olha pro que tá rolando com a indústria canábica, que daqui uns anos vai ser a gente ali, vai ser essa pauta. Eu acho que vai ser inevitável que o capitalismo ele consiga tomar conta do tema de algumas formas e dificulte acessos, né, como já tá rolando, como já vai rolar em Oregon com a legalização, né, da psilocibina e de outros psicodélicos, com a criação de centros para pessoas fazerem uso de psilocibina, são centros super caros, onde o tratamento custa milhares de dólares, para se formar um terapeuta formado nesses centros é super caro, para você criar esse centro você precisa de várias aprovações, ou seja, só pessoas que têm dinheiro vão conseguir fazer o usufruto dessa lei, dessa legislação. É claro que ao legalizar os psicodélicos, quem faz o uso, cultiva cogumelos lá e tudo mais, vai conseguir ter um resguardo na lei que não tinha antigamente. Mas isso é muito pouco, né? São sempre, assim, migalhas que são dadas para o público geral, enquanto os verdadeiros benefícios das movimentações que acontecem, eles continuam focalizados em pequenos grupos de pessoas, né? Que já conseguem fazer o uso de psicodélicos de diversas formas diferentes como ferramenta. Então eu acho que, assim, vai ser inevitável que a gente passe por um período de elitização desse tema, porque agora ele é um tema que tá na boca de todo mundo, e ele é um tema que tá sendo bem visto por muitas elites no mundo inteiro. E eu acho que é muito desse lance que a Joyce trouxe da fala da Rita, que cara, a gente precisa olhar para o futuro e sempre cobrar também, né? E tomar ações que a gente faça para que o Siddhartha Ribeiro, eu sempre lembro dele falando, que é psicodélico no SUS, por exemplo. A gente tá falando de um tema que hoje ele é nichado, a gente pensa em psicodélicos, a gente pensa numa estética psicodélica, a gente pensa num estilo, num grupo de pessoas, a gente cria estereótipos, a gente às vezes até se sente parte de um grupo diferente ou especial, porque a gente gosta de psicodélicos ou porque a gente teve uma experiência transformadora com psicodélicos, mas eu acho que a gente tem que parar com isso, assim, a gente tem que de verdade olhar para esse assunto e tentar trazer ele realmente pra superfície, assim, porque é um assunto de saúde pública. Ele não é um assunto que vai curar só as mentes pensantes e iluminadas que querem um caminho psicodélico pra renovar as suas... Não, a gente tá falando de uma coisa que pode ajudar a avó do Lucas, pode ajudar pessoas que não têm nenhum contato com Aldous Huxley e nunca vão ter contato nenhum com Timothy Leary ou todas essas coisas legais e divertidas que a gente conhece quando a gente pesquisa psicodélicos. Eu acho que é sobre isso, assim, é sobre popularizar a temática a um ponto que já não seja mais de nicho a gente falar de psicodélicos, e sim como se a gente estivesse falando de qualquer outra ferramenta de saúde pública com potencial muito grande para um grande número de pessoas, assim. Então, para mim, não sei se é assim que o futuro vai ser, mas eu acho que a gente tem que agir nesse sentido, assim, né? E, em última instância,
na minha cabeça, não adianta a gente fugir. Essa luta é uma luta antiproibicionista, né? Que, para quem não conhece o termo, é uma posição contrária a políticas de proibição de drogas, né? Porque quando você gera as políticas de proibição, não só você está penalizando e criminalizando o usuário dessas substâncias, como você também está impedindo que se faça pesquisas para a gente descobrir e entender como que elas funcionam no corpo, como que a gente insere elas nessa nossa sociedade ocidental e como a gente pode se assegurar de fazer um uso correto delas. Então, acho que falar de psicodélicos é inevitável a gente não falar de antiproibicionismo mesmo. A gente não pode colocar os psicodélicos numa caixinha colorida, colocar eles num pedestal e falar que essas são as drogas boas e as outras são as drogas ruins. Não, acho que o nosso papel é incentivar que se pesquisem, que se conheçam e que tenha essa liberdade de não coerção, né? Não opressão em cima de usuários de substâncias, pesquisadores, pessoas que querem buscar entender, curiosos como eu. Então, pra mim é isso, assim, é um futuro que ele não é ideal, mas a gente tem que buscar o ideal, a gente não pode se contentar com pouco, sabe? Tem que ser chato, eu acho que esse é o lance, assim. A gente tem que ser chato pra conseguir preservar um futuro legal em relação aos psicodélicos, acho que é mais isso. Ô Bruno, só um parêntese, você falou da psilocibina como tratamento que vai custar muito dinheiro, só lembrando que a psilocibina foi lá identificada, isolada a partir dos cogumelos fornecidos pela Maria Sabine lá da década de 50, e aí a gente vê 80 anos depois, 70 anos depois, isso de alguma forma sendo capitalizado, dando dinheiro para um nicho, e quanto disso retornou, e retornar nem necessariamente é o termo certo, né? Mas onde é que essa curandeira mexicana e toda a comunidade dela se insere nisso, né? Não se insere, né? Não existe. Tem pessoas discutindo, trazendo, mas o que acontece é isso, né? Tanto que, pra fechar esse raciocínio do Jimmy, tipo, a Maria Sabina, ela foi perseguida depois do que rolou com o Gordon Wasson. Ela foi perseguida, a casa dela foi queimada, ela foi expulsa da comunidade dela, ela se arrepende amargamente de ter apresentado os cogumelos pro Ocidente, porque é isso, né? Enquanto o Gordon Wasson, que era um banqueiro branco, estadunidense eu não lembro agora, mas um banqueiro branco com dinheiro de sobra, tempo livre pra ser micólogo amador. Gente, quem que tem tempo livre pra ser micólogo amador no século XX? Você tem que ter muito dinheiro, sabe? Pra você pesquisar fungos no México. Então, ele que saiu na capa da Life e a gente cita ele até hoje em diversos lugares porque ele fez parte da história ocidental dos psicodélicos. Mas a Maria Sabina não teve muito esse retorno, né? Obviamente, ela é uma figura importantíssima que a gente sempre traz, mas em vida mesmo, na verdade é pelo contrário, né? Foi dificultado, na verdade, a cultura ali, o complexo sociocultural dela foi dificultado por causa dessa inserção ocidental. Então acho que fica a reflexão, né? Fica a reflexão de que não tem jeito, eu acho, assim, particularmente, tô na linha da Joyce, é uma luta anticapitalista também, porque são coisas incongruentes, elas não funcionam muito bem juntas. A indústria farmacêutica vai querer lucrar e os psicodélicos, até pouco tempo atrás, não pareciam ser lucrativos, né? Agora já tem, enfim, não vou entrar nisso, mas guerra de patente, isso e aquilo, rolando, que mostra que eles não estão pra brincadeira, né? O foco não é curar as pessoas, necessariamente. Só para adicionar, que quem não viu, pode dar uma olhada lá no nosso Instagram, Ciência Psicodélica. Meu primeiro post aqui no Ciência Psicodélica foi sobre a Maria Sabina, uma data especial, então cola lá e dá uma olhada para saber um pouco mais sobre a história dela. Eu acho que nesse episódio a gente está levantando muitos temas, né, que em outros a gente vai detalhar melhor. Esse universo dos psicodélicos é muito amplo e por isso tão fascinante, né? Um campo muito multidisciplinar e interdisciplinar. Essas discussões de como isso, né, os psicodélicos têm sido transformados em seus significados e cooptados mesmo pelo capitalismo é algo de super relevância, pertinência atual, para onde está caminhando isso, né? Isso envolve questão também de direitos indígenas, né? Quando a gente olha para essas substâncias como tecnologias indígenas, descobertas indígenas e práticas indígenas que, se a gente não olhar de forma adequada, elas podem ser, como no caso dos cogumelos, pouca gente sabe de onde vêm, que já foram, continuam até hoje sendo utilizadas ritualmente, tradicionalmente, mas de onde vem, e essas culturas não têm nenhum tipo de benefício, um acordo estabelecido para compartilhar eventuais lucros
do uso dessa substância de uma maneira comercial, né? Enfim, isso é um assunto que dá um outro episódio, mas eu gostaria de salientar, né, reforçar o que já foi colocado e ilustrar também esse futuro dos psicodélicos, pensando muito do meu ponto de vista como pesquisador na área, né? E pesquisador da área biomédica. Assim como acontece com outras tecnologias, tecnologias, por exemplo, quando se descobre uma tecnologia nova, uma coisa avançada, assim, ou até outros remédios, né, fármacos, revolucionários, enfim, isso foi publicado por um pesquisador da Universidade de John Hopkins, David Yaden, junto com o próprio Roland Griffiths, que também é lá da John Hopkins, né? Em que eles colocam assim, o título do artigo é interessante, a tradução para português fica algo como preparando-se para o estouro da bolha psicodélica ou do hype psicodélico, em que eles comparam o hype psicodélico, esse momento do hype psicodélico com a de essas tecnologias que descobre-se, acontece um hype, acontece uma inflação das expectativas relacionadas a isso, no caso aqui dos psicodélicos. Então, aí tudo começa a ser psicodélico, né? Igual no caso da cannabis, né? De repente, a cannabis funcionava para tudo, é remédio para tudo, aí todo mundo pode tomar, essa coisa cresce muito, inclusive esses interesses comerciais aí começam a chover em cima disso, né? Isso pode ter, em geral, né, nesses casos, ele até exemplifica isso num gráfico. Então, acontece uma primeira onda que sobe-se muito, e aí atinge-se um pico, só que no momento em que a sociedade, enfim, por tudo que acontece, inclusive novas pesquisas vão mostrando que, calma aí, não é isso tudo. Inclusive vão mostrando, por exemplo, riscos. Quando as pessoas começam a utilizar de maneira talvez não muito cuidadosa, que acha que virou uma coisa muito popular, então é muito seguro, e aí começam a ter, inclusive, problemas, reações adversas, como aconteceu na primeira onda, né, do movimento cultural hippie, etc. Aconteceram alguns casos, assim, de realmente pessoas que cometeram algum evento sobre influência de psicodélicos e aquilo saiu no jornal e tal. Então, esse momento de inflação e é como se fosse desilusões, né? Nossa, tudo aquilo que a gente achava que era, na verdade não era tudo aquilo. Aí acontece uma queda no interesse científico, no interesse comercial, até que isso volta a crescer, mas não tanto quanto antes e atinge-se um platô. Seria um platô em que as expectativas não estão mais tão elevadas e a produção continua acontecendo num ritmo contínuo. Eles defendem nesse artigo que a gente deve, então, para evitar essa montanha russa de subir demais e depois descer demais, porque se descer demais a gente também não sabe o que pode acontecer, como o que aconteceu na primeira onda foi que eles foram proibidos, né? Porque foi fruto também dessa inflação exagerada que teve. A gente, como pesquisadores, trabalhar para diminuir esse hype, né? No sentido de trabalhar com evidências, o que a gente tem, o que a gente sabe, inclusive usar evidências para diminuir essas expectativas. Falou, olha, não sei o que, psicodélico é bom para tosse. Calma aí, da onde vem isso? Tem estudo? Qual que é o nível de evidência desse estudo? Ah, foi um estudo com animais. Bom, então está muito longe ainda da gente afirmar que isso é bom para humanos. Ah, foi com humanos, foi um estudo com 15 pessoas. Espera aí, você tem estudo fase no 2, 3, com 4, enfim. A gente trabalhar em cima das evidências, dentro daquilo que já está mais bem estabelecido, e aos poucos ir avançando no conhecimento para ter mais clareza sobre os reais benefícios e riscos e trabalhar assim, de uma forma embasada, objetiva, né? Esse hype pode ter seus perigos, mas vejo com bons olhos, digamos assim, embora concorde com vocês que é um terreno muito delicado, muita coisa pode acontecer, é um exercício de adivinhação que não dá para saber, mas essa coisa nefasta do interesse comercial é muito delicado, né? A questão das patentes e para onde que isso está caminhando, o que isso pode dar, resultar, a gente não sabe, mas
tentando olhar com otimismo, né, eu entendo que são substâncias que, assim como outras drogas no sentido farmacológico, né, outros remédios, fármacos, têm um potencial de realmente terapêutico muito grande, e está sendo construído um arcabouço de evidências e também de treinamento de pessoas para lidar com elas clinicamente, né? Formação de terapeutas e tudo mais para trabalhar com elas de uma maneira adequada. Longe de querer dizer que essa é a única maneira, inclusive eu enxergo um futuro em que existem vários tipos de usos, os usos rituais, os usos religiosos continuam aí, tá tudo certo, quem se identifica com isso vai utilizar dessa forma, quem não se identifica com, como se fosse um medicamento, um uso clínico, vai poder utilizar dessa maneira também, e as coisas não competem entre si, né? O que não pode acontecer é uma coisa, digamos, desvalorizar ou influenciar os significados de outra, banalizar, e isso prejudicar aquelas tradições que utilizam de uma maneira diferente dela, né? E muitas vezes já utilizam há muito mais tempo. Então isso realmente tem que ser combatido. Mas imagina esse futuro em que os diversos usos coexistem e acontecem de forma segura, né? Então essa é a minha esperança. Legal. Eu acho que é inevitável a gente falar sobre política quando fala sobre psicodélicos, né? É uma discussão anticapitalista, é uma discussão antirracista, é uma discussão antiproibicionista, né? E para qualquer pessoa mais troglodita, isso pode soar comunistinha, né? Ironicamente falando. Mas é uma discussão que precisa ser feita, né? E aí eu acho também que para o futuro, emendando aí um pouco do que o Lucas falou, e como a gente aprende com os próprios psicodélicos, acho que nada é binário, né? Pode ser que tudo seja cooptado pela indústria, pode ser que tudo vire uma merda, mas não quer dizer também que não exista resistência, que não vai existir pessoas esperançando, né? E pensando em formas de transformar isso enfim, deixar isso de uma forma legal, né? As coisas coexistem, né? Como o Lucas falou. Então eu queria agradecer todo mundo que ouviu até aqui, agradecer todo mundo que está aqui, todo mundo que ficou ouvindo a gente falar por horas, porque foram muitas horas aqui, acho que 2 horas, deve ter dado umas 2, eu achei que a gente ia ficar tipo meia hora, o assunto rendeu, e tem muito mais assunto ainda, então queria pedir para todo mundo continuar acompanhando, vai ter mais episódios, a gente vai continuar falando de outros temas, não se esgotou aqui. Fica ligado nos próximos episódios, segue a gente lá nas redes sociais. Se quiser apoiar o projeto, a gente tem um link de Pix, né, no CP, na inscrição do episódio, muito bem lembrado. E como lembrou a Joyce, um beijo para a avó do Lucas e para todas as avós do Brasil, todas as avós de língua portuguesa que estão escutando a gente. Com muito carinho a gente se despede. Até a próxima.